Olá, sejam muito bem-vindos ao Família Mais, o nosso encontro de toda sexta-feira, 21h30. Se você ainda não conhece o nosso canal, vai lá, Atitude TV, ativa as notificações, curte, compartilha, manda sua dúvida e vem com a gente. Se ainda não conhece o nosso Instagram, Ministério da Família IBA, lá você fica por dentro de tudo sobre família. Meu convidado é o pastor e autor desse livro aqui, Lágrimas Falam Mais que Palavras, pastor Felipe Freitas. Como transformar o choro em alegria? Tristeza versus alegria. O meu convidado, como eu já falei, é o pastor Felipe Freitas, autor desse livro aqui que vai impactar a sua vida, que eu já garanti o meu, né, pastor? Lágrimas Falam Mais que Palavras. Muito bem-vindo à Família Mais, pastor. Obrigado, Érica. Obrigado a toda a equipe da Família Mais. É um prazer estar com vocês aqui. Eu espero Prazer que nosso. Aqui a gente consiga tirar muito proveito para a nossa vida e para a vida de todas as pessoas que estão nos assistindo aqui hoje. Com certeza. Para a gente começar, pastor, a pergunta que não quer calar. Pastor, né? Ser pastor traz mais lágrimas ou sorrisos? Eu costumo dizer que traz as duas coisas, mas muito mais sorriso. Isso é importante a gente aprender porque a vida cristã não é uma sala VIP e muito menos uma colônia de férias. Verdade. É um combate sem trégua. Muitas pessoas dizem que a igreja cristã é como se fosse uma faixa de Gaza. O tempo todo a gente luta, mas a nossa felicidade, ela é uma pessoa, é Cristo. E a fonte de consolo para os nossos corações, Érica, é saber que o final, aí Apocalipse ali 21 e 24 também diz que no final vamos passar a eternidade com Ele, não haverá choro, não haverá lágrimas, não haverá morte, não haverá pranto e vamos andar nas ruas de ouro com o nosso Senhor. Mas também existem os mimos, existem os momentos bons. Jeremias é um grande exemplo disso. Jeremias é um homem que chora por Judá, ele chora por Israel, e a Bíblia também diz que ele chorou, mas ele também sorriu. Isso é a caminhada cristã, é isso. Então, muitos momentos vamos passar por coisas difíceis, mas vamos passar por uns momentos bons. Porque o Senhor é um Deus maravilhoso, é um Deus que nos consola, que nos sustenta, nos orienta. Verdade. Nos ensina acerca do que nós devemos ser, saber e fazer. Então, faz parte da caminhada cristã, com certeza. Falando ainda em caminhada, pastor, como é que foi aí a sua caminhada, né? Até se tornar um pastor da Igreja Batista Atitude? Bom, eu queria, assim, como toda pessoa nesse mundo, eu era gerente de uma Mac Store e meu desejo era, minha vida era muito focada em dinheiro, eu queria ser milionário, como todo mundo. E não há problema nenhum quem quer ser milionário, na verdade não é essa. Mas a questão é, ainda faltava um vácuo na minha vida. A partir do momento que eu vim para cá, eu comecei a conhecer mais da palavra, já era cristão, tinha também, assim, ouvia muitas histórias missionárias, mas comecei a liderar na igreja, o Senhor começou a falar no meu coração, comecei a sentir um chamado de Deus, foi uma vocação divina. Ser pastor é vocação divina, né? Tem gente que é das exatas, humanas, mas ser pastor... Gostei dessa divisão, não conhecia ainda. Da área divina, tem que ser, né, pastor? Divina. Então, quando eu senti esse chamado de Deus, eu até faço uma questão de dizer uma frase, né? Teve um teólogo que dizia o seguinte, o chamado é como correr algemas invisíveis. É quando todas as portas estão abertas e você consegue só enxergar uma. Então, na verdade, o chamado ele é irresistível. Ele pulsa dentro dos nossos corações, ele cresce como uma tempestade, mas depois quando a gente realiza, nada é mais importante na nossa vida a não ser isso. Rick Warren dizia o seguinte, que o homem só é feliz, Érica, quando ele está no centro da vontade de Deus. Eu acredito muito nisso. Eu também, pastor. Lágrimas falam mais que palavras. Vamos falar um pouquinho, né? Desse segundo, né? Segundo livro, já teve o primeiro. Vamos falar um pouco sobre isso aqui, pastor? Lágrimas falam mais que palavras. Exatamente. Érica, esse livro, ele nasce diante de muita dor, de muito anseio, de muitas inquietações. E uma vez eu tive uma reflexão. Reflexão é o seguinte, por que homens como João Batista foram decapitados
e os Césares da vida, eles prosperam? Porque um homem que é correto passa pelos crivos da vida e as pessoas que são maus, homens que têm um coração pervertido, pisam nos tapetes aveludados? Essa foi a inquietação. Por que isso acontece? Porque Deus é um Deus mau, um Deus ruim que pisa no ser humano e fica com o seu cajado lá em cima batendo? É por isso mesmo. E Deus me responde na palavra. Então eu começo a falar sobre a história de Jeremias. Jeremias foi um homem que nasceu debaixo de muita dor, mas qual é a questão das lágrimas falam mais que palavras? A questão é a seguinte: os desertos são pedagógicos, como todos nós sabemos. A alegria do Senhor, ela brota no cenário de dor. Então, quando Deus permite que um homem passe pelo deserto, Deus está equipando ele, forjando aquela pessoa para se tornar um obreiro aprovado. Na verdade, o deserto, ele é um lugar de passagem, mas é um lugar onde a gente é afiado o nosso ser. Por quê? Érica, porque quando a gente passa pelo deserto, a gente se apoia na pessoa de Cristo. Eu costumo dizer que o evangelho ele só tem poder para entrar no coração de um homem quando esse homem não tem mais nada onde ele possa se apoiar. É Cristo. Então, muitas vezes, a pessoa ela fala de Jesus, ela conhece Jesus, mas nos desertos, nos momentos difíceis, a religião ela é demolida. Toda religião ela é demolida nos tempos de crise. O que faz a pessoa se sustentar nas crises é uma pessoa, é Jesus. Sim. Então os desertos vão acontecer. Todos nós vamos passar por desertos. Mas a alegria em meus sofrimentos. Nós temos o exemplo do apóstolo Paulo, por exemplo. Quando ele escreve à igreja de Filipos, Filipenses capítulo 3, um dos textos mais conhecidos. Um dos textos que traz muita emoção. O apóstolo Paulo estava na sala do antimartírio, nos momentos finais. Vamos então trazer na segunda carta de Timóteo, capítulo 4, verso 6 também. Eu imagino assim, no corredor da morte, ele estava dizendo assim: quanto a mim, já estou sendo oferecido como oferta de libação. Verso 7, o tempo da minha partida chegou, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Vamos para Filipenses capítulo 3, quando ele diz o seguinte: alegrai-vos, irmãos, alegrai-vos. Escrever estas coisas não é difícil para mim, mas uma alegria a todos. Mas quem está escrevendo esta carta, Érica, é um homem que está com as mãos atadas, que passou por privações, calamidades, foi preso, enfrentou multidões furiosas, passou pela dor da vida. E o que ele está dizendo? Alegre-se no Senhor. Ou seja, a alegria é uma pessoa. Então, as ondas revoltas da vida, as tempestades que nós chamamos, isso é só um estágio. Deus forma a gente nas tempestades. Então, na verdade, não é o porquê, é o pra quê. Exatamente. É isso. Esse é o cerne do Evangelho. Pra quê? Quem está em casa assistindo a gente, pastor, e está passando por esse momento de dor, o que você diria para essa pessoa? Olha, eu diria para você, conheça o Senhor Jesus. Deixa eu te explicar uma coisa importante. O apóstolo Paulo dizia o seguinte, assim, tudo que eu mais quero é conhecer a Cristo e participar dos seus sofrimentos. O que significa isso? O apóstolo Paulo, ele renunciou tudo que ele tinha, os seus diplomas, os prazeres da vida. E chega no final da sua vida, ele mesmo diz assim, olha, o que eu mais quero é Cristo. Ele fala assim, por causa de Cristo eu perdi todas as coisas e as considero como esterco. O que ele estava dizendo? Olha, o meu diploma, a minha conta bancária, os meus sonhos, nada pode ser comparado por conhecer Jesus. Então, o centro da vida do homem é conhecer Jesus. Então eu estava dizendo o seguinte, nós precisamos conhecer Jesus. Porque no mundo nós temos as multidões, nós temos os 70 discípulos, nós temos os 12. Mas quem nós queremos ser? Muitas pessoas falam sobre Jesus. O Jesus é a figura central, ele divide a história, antes e depois de Jesus. Mas quando um ser humano conhece a Cristo, ele tem a sua vida mudada, transformada. Verdade. Eu creio nisso também, pastor. Nós fomos transformados por esse Jesus, né? Com certeza. Pastor, falando de choro, né? O que provoca o choro? Quais são os tipos de choro? O que a gente poderia falar sobre? Sim. Quando a gente observa a palavra choro no dicionário, ele é movido por uma circunstância.
ele é movido por uma perda, por uma dor. Há vários tipos de choro. Há o choro de arrependimento também. Por exemplo, a Bíblia diz, olha que interessante, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E o segundo, ele diz, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Esse bem-aventurados que choram, porque serão consolados, isso aqui é um choro de arrependimento. Não é um choro de autopiedade, não é um choro de emoção. Então, a Bíblia fala sobre esse tipo de choro. Jesus chorou, Érica. Sim. Olha que interessante. Jesus, na sua entrada triunfal em Jerusalém, o texto diz que ele chorou. Quando eu observo esse texto no grego, no original, a palavra é eklausen. Esta palavra no grego significa que Jesus chorou copiosamente. Ele verteu em lágrimas. E por que Jesus chora? Jesus chora porque ele amou o seu povo, e o seu povo havia rejeitado as palavras de vida eterna. Jesus chora porque o tempo perdeu o seu propósito. E Jesus chora porque o povo não deu ouvidos à voz dele. Então há muitos tipos de choros. Há gente que chora pela dor aguda de um luto. Como é difícil passar por luto. Muitas pessoas estão chorando nesse momento. Sim, verdade. Pastor, e o choro que ninguém vê, o choro que está ali, esse é o pior? O choro que está guardado, o choro que não é externado? Exatamente. Esse choro pelo que ninguém vê foi aquele choro de Jesus. Esse momento é sublime na história da Bíblia, porque quando a gente olha ali, a Bíblia está dizendo assim, Jesus chorou. Jesus ele foi movido por uma compaixão. E ele chorou porque o povo tinha rejeitado as palavras de vida eterna. Olha o que acontece aqui. Deixa eu falar então uma questão de história que achei interessante. Israel, nos anos 70, foi sitiada por um imperador chamado Tito Vespasiano. Sabe o que ele fez, Érica? Ele pegou todo Jerusalém, sitiou Jerusalém, fez um cerco e as pessoas morreram de fome. Houve uma batalha sangrenta. Mas olha que interessante, vou explicar. Jesus já tinha chorado por isso, porque ele fala assim, Israel, Jerusalém, Jerusalém, isso está oculto aos teus olhos. Se você soubesse o que é preciso para conseguir a paz, Jesus tinha dito isso antes da sua morte e antes da sua ressurreição. E o que Israel fez? Israel não se arrependeu. E Jesus chora porque esse povo ia perecer. Só que quando acontece essa tragédia, acontece nos anos 70. Ou seja, Jesus chorou por nós. É um amor ilimitado. É um amor que nunca vamos conseguir compreender. É um amor que transcende os nossos pensamentos. Genuíno, né, pastor? É genuíno. Ágape, né? Sacrificial, exato, né? É tudo. Então ele chora pelo seu povo porque o seu povo rejeitou. Como vamos compreender esse amor? Jamais conseguiríamos compreender. Verdade. Que lições, pastor, que a gente pode tirar de cada choro? A gente já trouxe que é um aprendizado, passar pela dor, né? Não é o porquê, mas para quê. Que lições que você acha que podemos passar a cada momento de dor, de choro? Olha, a primeira lição que a gente aprende é conhecer Ele, se alegrar em Jesus. Porque um homem, se ele tiver um momento de guerra, mas ele estiver com Cristo, ele vai viver num oásis. Agora, se um cristão, uma pessoa que não conhece Jesus, ela pode estar num oásis e não conhecer Jesus, a sua alma vai estar perturbada, porque Cristo é o remédio para os anseios do homem vazio. Isso é muito importante a gente aprender. Cristo é o único que pode saciar os anseios do homem vazio, porque só há felicidade numa pessoa. Só há felicidade. A verdadeira justiça se manifesta em Cristo. Então, primeira lição, vamos recapitular. Conhecer Jesus, se alegrar em Jesus e participar de uma igreja, de participar de um momento. Assim, as pessoas falam assim, poxa, mas a igreja não salva. É verdade, a igreja não salva, mas a igreja é uma reunião dos salvos. Os lugares que nós frequentamos manifestam o nosso desejo. Então, acho que toda pessoa precisa estar numa igreja, congregando, aprendendo mais. Claro que tem pessoas que são desafiadoras dentro de um contexto de igreja. É verdade. Mas a gente também aprende que o ferro, ele afia o ferro. É ali que seremos forjados. Aqui eu conheci o amor da minha vida. Na igreja você conheceu o seu esposo, tem uma família linda. Esse lugar
que Jesus vai voltar e vai levar a sua noiva, que é a sua igreja. Eu acredito muito nisso. Eu também. Pastor, como que o senhor lida com o choro? Fala um pouco mais da sua experiência. Você é um homem emotivo, né? Muito. É. Sou muito. Eu sei. Eu gostei da sua pergunta, porque chorar é preciso. Assim como a água, ela amolece o barro, o choro é preciso. Davi chorou. Uhum. Quando a gente observa ali em 1 Samuel, quando a sua família é raptada, sabe o que Davi faz? O texto diz que ele chora bem alto. Precisamos chorar. Jeremias chorou pelos pecados de Judá, bem alto. E as crises de Abacuque? Uhum. Todo homem de Deus chora. Chorar é importante, chorar é preciso. Cientificamente, a ciência mesmo fala que o choro é importante. Uhum. A Bíblia revela que Jesus se compadece do seu povo. 3 momentos a Bíblia Jesus chorou, por 3 motivos diferentes. Eu lido com o choro, sabe o que eu faço? Eu choro. Por exemplo, como a minha filha Maria, eu fico até emotivo só de falar. Ela ficou no hospital. Teve um momento que eu saí do hospital, com 7 dias internado. Gente, eu chorei muito alto. Eu dei um Nós berro. também, a igreja toda chorou ali. Né? Nossa, eu dei um berro no hospital. Eu acho que todos nós precisamos chorar. A vida, ela não é fácil. Os desertos vão vir, mas a gente precisa chorar, mas entender que Deus deu o Consolador, o Paracletos, que nós chamamos de o Espírito Santo. Ele que nos reveste, Ele que nos consola, Ele que nos edifica. Então, eu digo para todas as pessoas, não engula o choro, que isso é uma mentira. Eu digo que tudo que você guarda, tudo que você internaliza, vai para algum lugar e vai te fazer mal, né? Você, como psicólogo, deve saber muito bem sobre isso. Agora, assim, todo homem de Deus chorou. Assim como Davi, então, devemos chorar. Gostei de você falar isso, todo homem de Deus chorou. Então, todo o homem pode chorar, né, pastor? Com certeza, que chore. É outra coisa também, né, que é difícil para os homens externarem ali. Sim. Saber para quem chorar, eu acho que faz muita diferença, não é, pastor? Chorar com Ele, falando com Ele. Eu acho que quando a gente está no nosso quarto, no nosso secreto, a gente chega para Ele e fala, Jesus, me senti ferido hoje, me senti boicotado hoje. Olha que interessante. Quando a gente observa a vida de João na ilha de Patmos, quando ele escreve o Apocalipse, ele estava num momento de solidão na ilha de Patmos. Nos desertos, Deus nos dá, Érica, as maiores revelações. Olha que interessante. Então a gente observa, João, na ilha de Patmos, ele escreve as revelações, ele tem a revelação com quem? Com Jesus, na ilha de Patmos, sozinho, na ilha da solidão. E Moisés, o grande líder, libertador, legislador, olha que interessante Moisés. Moisés, ele é rejeitado, ele é criticado pelo povo, mas quem que ele recebe a revelação? A sarça ardendo. A voz do grande eu sou. Meus irmãos, imagina a gente estar diante de Deus. Nossa. Olha que interessante. Então vamos observar então a vida de Elias. Imagina, ele é usado por Deus, uma multidão. Ele vê o fogo consumindo aquele lugar. Ele é usado por Deus. Sabe o que acontece depois? Ele vai para a caverna com uma carta da Gesa. A gente já sabe a história. Né? Ou seja, nós somos formados nesses ambientes. Então, toda pessoa, quando passa por isso, Deus também dá as revelações. Abacuque passou por isso. Quando Abacuque viu a decadência de Judá, o que ele diz assim? Senhor, não aguento mais. Até quando, Senhor, o Senhor vai deixar isso? Qual é a revelação que Deus dá para ele? O justo viverá pela fé. Ainda que a figueira não floresça, não haja a vide. Jeremias, para terminar, ele fala assim, Senhor, olha a idolatria do seu povo, todo mundo se corrompendo, ele olha a nação toda assim, vivia sob o peso da idolatria. O que Deus fala com ele? Eu sei os planos que eu tenho para vocês. Plano de paz. E não plano de maldade para vocês. E é isso que Deus promete para mim, para você e para quem está em casa Todos assistindo nós. a gente, né? Plano de fazer prosperar, né, pastor? Todos nós. Então Deus sempre tem um plano de prosperar a vida do homem. Deus não quer que o homem sofra. Não é plano de Deus que ele sofra. O sofrimento está na terra, Érica, porque a gente sabe, o pecado está aqui. Sim. O pecado original está no homem. Então nós sofremos fruto do nosso pecado. Sim. Mas Deus usa os desafios da vida para nos fortalecer. Essa é a chave cristã.
E o diferencial, pelo que o senhor está trazendo, pastor, é que a gente sabe que o nosso choro se transforma em alegria. Sim. Nele, né? Nele. Então, mesmo que aqui, né, na Terra, a gente esteja vivendo tantos desafios, tantos choros, tantas lágrimas, a gente sabe quem pode nos consolar. Sim. E como você bem trouxe no início, né, lá no céu a gente não vai ter choro. Exatamente. Não é? Então, ter essa segurança, essa certeza em quem a gente tem chorado, por quem a gente tem chorado, traz esse refrigério. Exatamente. Né? Senão o pessoal fica assim, como assim? Como é que ele fala de choro rindo? Como é que ele fala de choro sendo consolado? É o diferencial de quem está aliançado com Deus, não é isso? Exatamente. E o que você está falando é muito importante, Érica, porque a gente chama isso das 3 virtudes: a fé, a esperança e o amor. O amor. De tudo que nós devemos guardar é a fé, a esperança e o amor. Agora tem uma questão. A fé, a esperança e o amor, ela faz a gente lembrar de onde a gente vai passar a eternidade. Isso aí. Qual é o problema da igreja do Ocidente? Qual é o problema do mundo hoje? O problema do mundo é que a gente se esqueceu que nós estamos aqui nessa terra com a mochila nas costas. Somos peregrinos nessa terra e somos cidadãos dos céus. Então, quando a gente vive a vida por esta ótica, a gente consegue ter esperança. A esperança. A esperança. Ele é a esperança. Então, as nossas lágrimas são lágrimas de esperança. Eu amo como o salmista diz que as nossas lágrimas estão sendo recolhidas e depositadas no odre. Exatamente. Não é? Então, exatamente. assim, Deus está me vendo, né? Deus está nos vendo, né? Pastor, e como encarar os desafios da vida? Você disse que viver é difícil, viver é desafiador, né? É desafiador. Como encarar esses desafios? Olha, encarar com naturalidade, viver com esperança, acreditar que Jesus está do nosso lado, porque Ele se importa conosco. Jesus conhece os nossos desafios. E de onde eu tiro essa base? Eu tiro das Escrituras. E observo então João Batista. Olha que interessante. A Bíblia diz que João Batista foi o homem mais íntegro desta terra. Foi o homem mais íntegro. De nascido de uma mulher, foi o maior homem. O João Batista, ele pavimentou o caminho para Jesus chegar. Mas olha que interessante agora. João Batista está onde? No calabouço, agora preso. Qualquer momento ele seria decapitado. Todos nós sabemos esse momento. Mas tem um cenário, Eric, que todo mundo se esquece, porque é a resposta para a sua pergunta. Então estavam lá. Chegam os discípulos de João Batista e ele manda perguntar para Jesus se de fato Jesus é Deus. Ou seja, o mesmo homem que preparou o caminho, ele estava passando por uma crise. Sim. Mas Jesus se questionando ali, exato, né? Exato. Jesus, ele estava questionando. Mas por que ele estava questionando? Porque ele é ser humano. Porque ele é gente. A gente é gente. A gente não tem que ser perfeito. A gente é imperfeito. A gente sorri, a gente fere, a gente machuca, a gente fala coisas que não deveríamos falar. Então, sabe o que é interessante? Quando os discípulos vão perguntar para Jesus sobre João Batista, Jesus não exorta. Jesus não... Ele podia dar um sermão. Sabe o que Jesus fala? Avisa João Batista que cegos vêm, leprosos estão sendo curados, as pessoas enfermas estão vendo. Então Jesus responde pela palavra. Por que Jesus responde pela palavra para os discípulos de João Batista? Para que João Batista aprendesse, mesmo no calabouço, que Jesus é a palavra. Ele é o verbo da vida. Uau, verdade. Pastor, angústia. Angústia. Como lidar com a angústia nesse tempo tão desafiador que a gente vive, né? Como lidar com as angústias? Angústia. Eu vou voltar para as Escrituras, que minha fonte é as Escrituras. Quando eu penso em angústia, eu penso em Abacuque. Quando eu penso em angústia, eu penso naqueles discípulos a caminho de Emaús, que eles estavam angustiados. O vale da angústia é para todos. Todos nós, em algum momento da vida, vamos passar pela lágrima da angústia. O que nós precisamos falar? Nós precisamos gritar. Essa coisa de, assim, de mostrar uma certa perfeição, tem até dificuldade com isso, sabe, Érica? Eu acho que a gente precisa ser a gente mesmo. A gente com o fruto do Espírito. Na angústia,
clame a Deus. Foi o que o salmista fez. Clame a Deus, grite. Se você puder, grite. Fale com Deus, mas fale com a pessoa certa. Qual é o nosso problema? A gente clama a nossa angústia com os nossos amigos, com os nossos irmãos, com discípulos, com um monte de gente. Rede social. Rede social, nossa. E as indiretas agora? Como gente, o povo está usando, né, a rede social para tentar se acalentar, mas para tentar, né, ferir quem o feriu, né? Exato. Essas pessoas que ficam fazendo isso na rede social, na verdade, elas estão externando algo que está ali dentro, elas não estão pedindo socorro. Elas estão alfinetando. Elas estão pedindo para algumas pessoas que elas, de fato, elas até esperavam que ajudasse ela, mas no fato ela esqueceu que no vale da angústia precisamos clamar ao Deus de Israel. Verdade. Nós vivemos um tempo muito de expectativa, Sim. né? Só em expectativa. E aí o que a gente tem com isso? Como o senhor bem trouxe, né? Todo ser humano, em algum momento, ele fere ou ele é ferido. E aí, quando uma expectativa ela é frustrada, como lidar com os sonhos frustrados? Uau! Difícil, né? Muito difícil. Quem nunca teve seu sonho frustrado, né? Quem nunca teve sua expectativa ali não correspondida? Mas é um problema muito atual, viu? Um problema muito desafiador. Expectativas frustradas, sonhos frustrados. Na verdade, os sonhos frustrados revelam dentro do nosso coração o que a gente queria, mas o que Deus não quer que a gente viva. O nosso problema é que a gente coloca expectativa em coisas, em situações, mas a gente não coloca a expectativa no lugar certo, na coisa certa. O que eu quero dizer com tudo isso? As nossas frustrações, elas precisam se apoiar em Jesus. Porque, imagina, se eu der para meu filho, vai que eu tenho agora, seja uma pessoa milionária, e meu filho Davi chega para mim e fala assim, pai, me dá um carro. Se eu der um carro para ele hoje, o que ele vai fazer com aquele carro? Ele vai fazer alguma coisa errada com aquele carro. Uhum. Da mesma forma, quando Deus não realiza aquilo que a gente quer, é um sinal de proteção. Então Deus está protegendo. Então a frustração, ela deveria ser vista como uma proteção. Esta é a chave. Então, se todo mundo vê a sua frustração como uma proteção de Deus para a sua vida, beleza. E vai te ajudar muito. Sim, sim. E trazer um novo olhar sobre essa expectativa frustrada. Eu acho que não é ter esse entendimento assim. Se não aconteceu, é porque Deus me ama tanto que evitou que eu... Mas, na prática, isso é bem desafiador, né, pastor? Só uma forma da gente fazer isso, Érica. Como? Colocar as lentes de Cristo, porque não tem outra forma. E às vezes, mesmo com as lentes de Cristo, nós vamos passar por isso. E dói. Eu lembrei agora do espinho na carne. Exato. Paulo não pediu para tirar o espinho? Exato. E não foi livre desse espinho não, né, pastor? Mas nem por isso deixou de ser o cara, né? Paulo. Exato. A história de Paulo é algo bem, né, impactante. Muito forte. Os gigantes de Deus, Érica, são formados nos desertos. É verdade. Tinha uma pessoa que falava assim, o Watchman, ele dizia o seguinte, quer poder? Aprenda a passar pela pressão. Todos nós somos formados na pressão. Uma pessoa me falava uma coisa interessante. Não negligencie aquilo que te incomoda, você foi chamado para corrigir, mas quando você estiver em ambientes inóspitos, não fuja, não se rebele, permaneça. É ali que você vai ser formado. Os ambientes inóspitos. Os ambientes inóspitos, se colocarmos as lentes de Cristo, Deus vai formar a gente ali. Por quê? Porque a gente é formado, a gente é tratado onde? Na vaidade, no caráter, na nossa espera. Deus trabalha a nossa espera, Deus trabalha o nosso orgulho, Deus trabalha a nossa vaidade, Deus trabalha todos os pilares da nossa vida nessa espera. É aí que a gente está sendo formado. Eis a verdade, eis o sentido de tudo. É aí que a gente é forjado, não é, pastor? Formado e forjado. Exatamente. Não é? Muito bom. Muito bom. O papo tá muito bom. A gente vai pro break rapidinho com os nossos patrocinadores, mas a gente volta, hein? Te espero.
Sabe aquele imóvel, carro ou até viagens que você sempre sonhou? Um consórcio você consegue, principalmente se a assessoria é certa e confiável, acompanhar você ao longo de todo esse processo. Conte com a equipe da BNTT, pois somos especialistas em consórcio. Invista com o nosso apoio e faça a sua jornada fluir muito além das suas expectativas. Surpreenda-se, faça contato. Estamos de volta com o pastor Felipe Freitas falando sobre lágrimas versus alegria. Muito bom. Muito bom, pastor. Muito bom a sua ótica de trazer para a gente sobre o choro, sobre a dor, né, sobre lágrima. É difícil perdoar e esquecer? Acho que são coisas distintas aí, né, pastor? É verdade. A Spurgeon dizia primeiro o perdão, depois a cura, né? A gente é curado nesse processo. Mas não esquece, né, pastor? Não significa que a gente vai esquecer. Não é? A gente precisa entender muito bem isso. Tem gente que fala assim, como é que você lida com essa pessoa que te fere, você perdoa, mas a gente não esquece. Exato. É como se fosse uma... Quando a gente faz aquele machucadinho, lembra quando a gente era pequeno? A gente fazia aquele passar metiolate. Então, assim, metiolate ardia muito. Depois, assim, ficava aquela cicatrizinha, a gente olhava, não incomoda mais, mas tá lá. Isso aí. É exatamente igual. Exatamente isso, né? Claro. E é um mandamento, né? Com certeza. Não tem que perdoar, né? Não há outra forma. Até porque a gente liberando o perdão... Exatamente. Né, o benefício é nosso. Se o outro vai aceitar ou não, tudo bem, né? O perdão tem muito mais a ver com a gente do que com o próximo. Exatamente. Exatamente. Pastor, a gente precisa falar sobre lágrimas da ausência paterna, né? Eu acredito que você tem muito a contribuir, você passou por isso, né? Sim. Como lidar com essa lágrima da ausência paterna? Sim. Eu comecei a escrever isso no livro e eu comecei a observar algumas coisas importantes. No Brasil é um pouco carente de pesquisas ainda, então a gente comecei a observar algumas pesquisas americanas. E nessas pesquisas americanas, o que eu me deparei? Mais de 70% das pessoas que estão nos presídios vêm de um lar sem pai. Sim. Os estupradores, eles vêm de um lar sem pai. As crianças esquecidas, abandonadas, mais de 80% vêm de um lar sem pai. Então, onde eu me baseio? Quando eu pego aquela carta ali no livro de Samuel, livro de Crônicas, onde Davi, ele faz a passagem de bastão para o seu filho Salomão. O que ele diz? Ele empilha 7 sinônimos. Davi ou Salomão, olha só, o que você tem que fazer, meu filho? Você ame o Senhor, a lei do Senhor, os decretos do Senhor, né, a bondade do Senhor, mas seja homem. Ele estava falando sobre o quê? Sobre a palavra de Deus, sobre integridade de caráter e sobre viver a vida de uma maneira correta. Então ele estava instruindo seu filho. Isso todos nós precisamos fazer. Agora, para a minha vida. Mesmo quando não se tem. Exatamente. Eu, Érica, eu vim de um lar sem pai, sou filho de mãe solteira. Minha infância foi muito difícil, muito difícil. Por quê? Porque assim, eu estava assim no colégio, por exemplo, terminava a escola, final da sala de aula. Eu vi todos os pais, né? Todos os pais lá abraçando os seus filhos, eu olhava aqui e falava, caramba, vai ser muito legal ter um pai. Muito legal. Isso foi passando, foi passando. Eu falei, cara, quando eu casar, vou fazer isso com meu filho. Eu sou grudado. Ele se emociona, gente. Eu sou grudado com o Davi. Davi tá aqui embaixo aqui agora me esperando. A gente vive junto. Tudo que eu não tive eu dou pra ele. Então assim, por que eu tô falando isso pra você? Como é que você conseguiu, pastor, te interrompendo? Porque assim, muitas pessoas falam, eu não tenho como dar o que eu não recebi. Como que você conseguiu transformar, né, essa dor em alegria? Como que você conseguiu ressignificar algo que você não teve? Sim. Primeiro, através da palavra, porque eu comecei a olhar os exemplos que eu tenho na palavra. Segundo, alguns mentores. Eu tenho alguns mentores aqui na igreja, são pessoas que eu amo, um deles você conhece, se admira muito. Então, assim, os mentores me ajudaram muito. Então, assim, eu comecei a ver como os grandes homens de Deus que eu conheço são formados por homens que tinham bons pais. Então, a gente tem que ter exemplo. Sim. Então, se aconselhar com outros homens, eu sempre busco me aconselhar com vários homens e para que eu possa dar o melhor para o meu filho. Então, a palavra, nosso Deus e os nossos exemplos. Todos nós, todo homem tem que ter um mentor. Então, isso me ajudou muito e continua me ajudando. Alguma coisa a gente tem que fazer cursos.
E faça curso de família também. Ajuda bastante, Muito. né, Gente, pastor? ajuda demais. Instrui, orienta, exorta, ensina. É verdade. Né? Eu falo que o ser humano é um ser ensinável. Exatamente. Né? Então, acho que você aprendeu isso. Eu fiz o curso com você, né? Muitos anos atrás, lá com você. Namorados, a gente né? faz, a gente tem que aprender. Nós estamos aqui em processo, né, de aprendizado. Sim, sim. Mas eu acho que isso é importante. Isso é verdade. Sabe? Eu sou muito grudado com eles, eu tento. Claro que você é um paizão, né? Às vezes a gente passa por tanta correria da vida, mas a gente tem que ter tempo com a família. Isso é muito importante. Acho que todos nós. Independente, Nossa. né? Acho que tempo de qualidade, né, pastor? Tempo de qualidade. Faz a diferença do que o tempo, porque hoje o tempo é algo bem desafiador, né? né? Porque às vezes você chega em casa, você tá ali com a filha, com os filhos, e você tá lendo um livro. Isso não vai dar tempo para eles. Não é tempo de qualidade. Aqui. Exatamente. Se eu estiver lá, você tem que ficar lá com Isso ele. Aí, então. Brincar de carrinho. Eu não tenho olha só que interessante, da minha memória, eu não tenho assim, nem meu pai brincando comigo de carrinho. Mas eu tenho que pegar os Hot Wheels, brincar com o Davi de carrinho. Ele vai ter essa memória afetiva, lembrando que você sentou um dia e brincou com ele. Exato, tem que sentar com a Maria e pentear a boneca dela. É isso aí, pastor. Faz parte da vida. Crises familiares, a gente tem que pedir sabedoria ou força? Adorei essa pergunta aqui, viu? Uau! Eu acho que a gente precisa pedir os dois. Eu preciso pedir força para o nosso pai. Para continuar, né, pastor? Vivendo aí Exato, junto, né? Vivendo, com certeza. Administrando essas crises. Aprender a respirar quando está naquele momento de tensão. Sim. Só que eu faço, pego o cachorro, vou passear com o cachorro, depois eu volto. Boa dica, viu, gente? Vai tomar um banho, respira. Entende esse momento ali, eu acho que isso, eu falo que os frutos do Espírito é ter inteligência emocional. Eu também acredito nisso. Controle as suas emoções. Exatamente. Porque, olha, sentir raiva pode sentir, não pode permanecer na raiva. Exatamente. Não é? Porque hoje tentam vender pra gente aquela propaganda da Margarina Qualley, né? Não existe. Aquela família perfeita, aí vem aquele cachorro lindo do lado da gente. Faz assim, né? Se balança o rabo. balança. Não, gente, tem dia em casa que o negócio, a chapa esquenta. Também lá na tua casa? Nossa. Acontece. Somos seres humanos. Verdade. Sou casado com uma dominante, um influente aqui, então assim. Então é tipo assim, pede força para continuar e sabedoria para saber conduzir. Exatamente. Dar volta com o cachorro, a dica do pastor Felipe. Dá uma volta com o cachorro, fica tudo tranquilo, fica tudo bem. Pastor, falando sobre... há uma grande dificuldade, né, no ser humano do entendimento da finitude. Nós sabemos que nós fomos criados, né, por Deus, a gente tem uma vida, a gente nasce, descobre o propósito, envelhece e morre. Exato. Para todo mundo acontece isso, né? Todos a gente nós. não foi arrebatado ainda, então, né, pastor? Quando chega essa situação insolúvel, né, ou a morte de um ente querido, a morte de quem a gente ama, como não amar, como não chorar? Sim, Érica, eu acredito muito que todos nós precisamos chorar. A dor está aí, ela acontece. As adversidades vêm, não manda e-mail, não manda uma mensagem no direct, não avisa o dia nem a hora. Elas acontecem. Assim como a morte, né, pastor? Exatamente. A gente não sabe nem o dia, nem a hora, né? Sim. É uma fonte de consolo. A única fonte de consolo que a gente tem é Jesus. Isso me lembra de uma história de uma pessoa, de um irmão chamado Horatio Spafford. O que aconteceu? Ele fez um hino chamado, não sei se você lembra, é aquela "Se paz a mais doce me deres gozar". Sou dessa época, pastor. Sou feliz. Sou feliz, gente. Com Jesus, Nossa, meu a gente Senhor. vai ao céu quando canta isso. Sim, eu amo essa canção. Quem escreve essa música foi um homem que passou pela dor. Ele passa pelo incêndio em Chicago e depois ele perde suas filhas num navio. Meu Deus. Uau, que dor. E ele escreve uma carta, uma canção chamada Sou Feliz. A morte, ela vai acontecer. A gente diz que a morte é a dor aguda, assola a alma, ela dói. Muitos estão chorando agora por esse momento. Uhum. Eu já tive uma oportunidade de fazer assim um velório de uma criança, também de um adulto, de um idoso. Mas nós precisamos chorar, nós precisamos pedir para Deus, né, estancar o pus, a ferida do coração, abrir também, antes de tudo, o pus, a ferida do nosso coração, apresentando a Deus, porque as pessoas ficam tão reprimidas ali, como a gente falou algumas nas perguntas anteriores, mas como é preciso, isso acontece com todos nós. A gente não, acredito que você concorde com isso também, a gente
não quer viver uma vida perfeita, mostrar perfeição para ninguém. Até porque só há um que é perfeito, né, pastor? É só Ele, Só Cristo. nele, né? Só Ele. Então isso vai acontecer com todos nós, faz parte da vida. E também avisar também para os nossos filhos, para as crianças, que alguém partiu. Sim. Porque é preciso mostrar essa realidade. Sim. Eu acredito, sim, que a gente precisa inserir, né, as nossas famílias, os nossos filhos nesse contexto também de chorar Sim. com quem você ama. Você sabe, você falou agora, eu lembrei da primeira vez que eu vi a minha filha chorar. Ela estava assistindo um filme e o personagem principal era um peixinho e ele morria no filme. E a lágrima dela caía e ela assim, ó, estática, né? E eu ali atenta do lado dela e eu falei assim, você tá chorando? Ela não respondia. Eu falei, você tá triste? E eu falei, você pode chorar, você pode sentir, né? Por mais que seja um filme, né, filha? Você sabe que o peixinho ali morreu, mas você pode chorar sim, você pode sim sentir tristeza nesse momento, mas para legitimar o que ela estava sentindo, né? Do que eu falar, para de bobeira, é só um filme, isso, né, não faz diferença. É trazer para ela que na vida ela também vai ter algumas dores, algumas perdas, alguns choros, mas saber que há um consolador que consola a gente. Exatamente, quando a gente faz isso, a gente está construindo filhos baseado na rocha, que é Cristo. Nós estamos formando filhos baseado na rocha. Vamos criar filhos para o mundo, são vencedores. Sim. E olha a importância dela liberar esse choro, né? Porque a gente ouvia muito isso, né? Por que eu falei isso, que achei sensacional a sua frase, né? De que homens de Deus choram. Sim. Porque antigamente, o que o pai dizia para um filho? Um homem não chora. O homem não pode chorar. Muitos filmes a gente já viu isso, séries, não chore. Então muitas famílias não choram juntos, né? E há consolo. Há consolo. Há consolo, né? Sim. Que bom que há esse consolo, pastor. Pastor, a gente vai falar sobre crises profissionais, crises existenciais, crises espirituais, crise profissional. Como insistir ou mudar? Eu acredito numa coisa, em algo muito importante, que é o que acontece. A crise, ela tem um propósito. Qual é o propósito? De revelar quem é o nosso Criador, por que nós estamos aqui e para qual finalidade. Todo homem de Deus passa por crise. Imagina o seguinte, o chamado, a vocação. Quando você é vocacionado para algo, seja ser bombeiro, policial, médico. Só que chega um certo momento na vida que aquela pessoa passa por uma crise. Por que eu estou aqui? Então essas três questões. A crise, ela revela sobre o seu relacionamento entre você e seu Criador. Ela revela o propósito, por que você está aqui nessa terra e se eu estou fazendo a coisa certa, na hora certa e no tempo certo. Só que, em primeiro lugar, para a gente entender o propósito da crise, a gente precisa se relacionar com o Criador. E quando a gente se relaciona com o Criador, quando a gente for fazer algo, quando a gente for exercer a nossa vocação, o nosso chamado, a gente tem uma base. A base que vai nos sustentar nos dias difíceis. Por exemplo, vamos voltar para Jeremias, ou para os profetas do Antigo Testamento. Nenhum deles queria ser profeta, Érica. Nenhum profeta queria ser profeta. Sim. Vamos entender melhor. Hoje tem muita gente que quer ser profeta, né? Eu acho até estranho, porque eu não entendo isso, Érica, porque profetas não duram muito tempo. Não. Né? Não duram muito. Então vamos lá, quando o Senhor chama Jeremias, o que ele fala? Ele apresenta duas objeções. Eu sou menino e eu não tenho influência, não quero isso. Isaías, eu também não quero isso. Moisés, tira isso de mim. Ninguém queria. Mas o que acontece? A crise ela se manifesta ali. Mas quando Deus afirma o que a pessoa tem que ser, saber e fazer, a pessoa tem um alimento sólido quando a pessoa tiver uma crise lá na frente. Aí que está o segredo. Então, vamos lá. Jeremias, ele passa por muitas crises, Érica. Você sabia que Jeremias ele fica no fundo do poço? Você sabia que ele pede para Deus tirar a vida dele? Como assim, Érica? Estamos falando de um grande homem de Deus que chorou muito. Sim. E ele pede a morte.
Olha isso. A Bíblia diz em Jeremias 15, verso 10, que ele foi um homem que viveu na terra dos horrores. Este mesmo homem que recebe o chamado, que foi vocacionado por Deus, passa por tudo isso. Mas em Jeremias 1, verso 10 diz o propósito. O resumo inteiro do livro de Jeremias está no verso 10 do capítulo 1. O que fala? Deus fala assim para ele: Jeremias, eu estou te chamando, eu estou te dando autoridade sobre as nações. Todas as crises que ele passou serviram para que Deus desse autoridade sobre as nações. Toda crise revela um propósito. Esse é um assunto muito amplo. Sim. Eu ia perguntar, crise espiritual, pastor, acho que também em muitos momentos a gente já se questionou, né? Será Sim. que Deus existe? Né? Tem muitas pessoas que inclusive se afastam da presença de Deus. Não só se afastam da igreja, mas da presença de Deus quando se questionam, quando se passam por essa crise. E aí? Onde encontrar Deus no meio de uma crise espiritual? A gente encontra Deus no meio dessa crise pedindo a ele ajuda. Quer ver um grande exemplo? Os 2 discípulos a caminho de Emaús. O que diz o texto? Eles estavam indo para uma aldeia, né, longe de Jerusalém. O pedido era que ficasse em Jerusalém. Uhum. Eles vão para essa aldeia. Um deles, chamado Cleopas, diz o seguinte: olha, Jesus aparece para eles não sabiam que era Jesus. Ele fala assim: olha, você não está sabendo que aquele que havia de redimir Israel foi embora? Eles estavam, assim, perdidos. Eles estavam perdidos. Mas quando eles sentaram à mesa com Jesus, os olhos foram abertos. Eu sei que esse assunto de mesa está muito em alta no momento. É, né? Mas eu queria salientar aqui, quando a gente chama Jesus para o nosso carro, para a nossa mesa, para a nossa casa, para a nossa vida. Ele se revela, não revela? Ele se revela. Ele se revela. Ele diz: eu sou o autor eu sou o bom pastor. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou a ressurreição, a vida. Ele é a vida. Ele se revela de várias formas. Eu sou a luz do mundo. Então, quando a gente chama Jesus, ele se manifesta, ele fala conosco. Amém. Amém. Depois do encontro com Jesus, os discípulos a caminho de Emaús, o que aconteceu com eles? Quando eles disseram que já era tarde, não podiam mais pregar o evangelho, agora aqueles discípulos correram enlouquecidamente para falar sobre Jesus em toda Jerusalém. A crise espiritual. Quem estava em crise espiritual, depois do encontro com Jesus, agora começou a pregar o evangelho, testemunhar sobre Jesus. Esse é o nosso lindo, Deus. esse é o nosso Deus. Exatamente. Pastor, quero muito agradecer Obrigado. sua presença aqui no Família Mais. Mas antes da gente finalizar, queria que você deixasse uma mensagem final, né, às pessoas que estão nos assistindo. A mensagem que eu quero deixar para você é: qual é o legado que você quer deixar aqui nessa terra? Quando a gente olha para o nosso passado, para o nosso presente, para o nosso futuro, o que você enxerga? O segredo da vida não é como a gente começa, nem como estamos hoje, mas como nós vamos terminar ao final da vida. O segredo da vida é a gente pegar o nosso bastão e passar para os nossos filhos e dizer as seguintes palavras: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Todos nós vamos deixar um legado de vida. As crises, os desertos, as rejeições, as críticas, isso não pode ditar você. O medo não pode te liderar. Os desertos não vão te abater, sabe? Quando estamos nos desertos, a gente consegue enxergar a majestade dos montes. Quando estamos nas noites trevosas, no dia seguinte a gente vai ver o arco-íris. Vai passar. O segredo da vida é a consistência, é a perseverança. Persevere, tenha um caráter irrepreensível, tenha uma vida de devoção a Deus, busque ao Senhor. E o final da sua vida, eu e você, nós vamos passar o cajado para os nossos filhos. Amém. Vamos nos regozijar com os nossos netos, com a nossa família, e vamos passar a eternidade com o nosso amado Jesus. Um lugar onde não haverá dor, não haverá choro, não haverá pranto, lágrimas. Vamos passar a eternidade com Ele. Amém, amém. Obrigada, pastor, pela sua presença aqui no Família Mais. Deus abençoe sua vida, sua família. Você continue nos influenciando e escrevendo muitos livros. Amém. Muito obrigado, Érica. Muito obrigado, Família Mais. Obrigado a toda essa equipe maravilhosa que tem trabalhado com tanto amor e devoção a Deus. Obrigado.
Muito obrigada pela sua presença aqui conosco. Toda sexta-feira, 21h30, pela Atitude TV, a gente tem um encontro. Já compartilha esse programa, curte, deixa a sua dúvida. Quiser perguntar qualquer coisa, Pastor Felipe, vai aparecer aí o Instagram dele, tá bom? E eu te espero na próxima semana para a gente se encontrar aqui. Meu beijo. Tchau.